Bom, pessoal, então para a nossa discussão de hoje eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. Agora que eu comecei a olhar aqui na telinha, é que eu percebi que eu escolhi uma blusa para fazer o vídeo, que é quase da mesma cor do fundo da minha cabine aqui que eu faço os vídeos, o que faz com que a minha cabeça fique destacada como uma cabeça voando aí na tela para vocês, mas é o que acontece quando a gente não tem figurinista. Então eu escolhi aqui uma blusa para usar que tem quase a mesma cor do fundo e a minha cabeça fica voando aqui na tela para vocês e vez ou outra aparece a minha mão aqui para dar um contraste, mas enfim, faz parte. Vamos parar de falar bobagem e vamos falar a respeito e bobagem e erros, né, da minha escolha de cor de figurino. Para falar a respeito do primeiro assunto que eu trouxe para a nossa discussão aqui, a mídia está falando a respeito do fato da OTAN estar enviando para a Ucrânia armamento com defeito, e eu coloco a seguinte pergunta na parte superior da tela, que é a pergunta que norteia a nossa discussão aqui, é basicamente uma pergunta retórica, porque quase todos nós sabemos a resposta para isso. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco a seguinte pergunta: justificativas para a derrota da OTAN? É por isso que ela está falando que, olha, a OTAN enviou armamento com defeito, a indústria de armas se aproveitou do momento para enviar material, equipamentos com defeito para o fronte, e por isso a Ucrânia pode ter perdido, e por isso a OTAN, junto com a Ucrânia, pode ter perdido. Essa é a grande questão. Trago uma matéria do The New York Times, então estamos falando aí da mídia corporativa. Quando falamos da mídia corporativa e sabemos que ela não dá ponto sem nó, a gente tem que pensar a respeito do fato de que tudo que a mídia corporativa produz tem uma intenção. E, ao meu ver, já existe a construção de uma narrativa que justifique, de certo modo, a derrota da OTAN para as forças militares russas. Trago a seguinte matéria do The New York Times. Em meio à pressa para armar a Ucrânia, as armas são compradas, mas não entregues ou quebradas demais para serem usadas. Ou seja, ou as armas não são enviadas para a Ucrânia, algo que eu sempre discuti com vocês aqui no canal, e lá atrás, logo no início, quando a gente começou a discutir isso, boa parte dos setores da mídia corporativa tratavam isso como fake news, como desinformação russa. Agora a mídia corporativa está abordando o tema, que é o fato de que uma parte considerável das armas que são enviadas para a Ucrânia ou não chegam ao fronte ou sequer são enviadas para a Ucrânia. Eu já discuti várias vezes esse assunto aqui com vocês. Ou as armas são enviadas com problemas, com defeitos. Isso justificaria o desempenho das tropas ucranianas? A matéria continua. Algumas das armas enviadas à Ucrânia por outros países ficaram inutilizáveis e centenas de milhões de dólares em contratos pagos à vista ainda não foram cumpridos. Coloquei uma foto aí meramente ilustrativa, né, já que estamos falando da batalha na Ucrânia, e trago 2 pontos para a nossa discussão. O primeiro deles é o seguinte, letrinhas em vermelho. Isso pode ter ocorrido, esse fato aí, né, obviamente ele pode ter ocorrido, e como efetivamente ocorreu, por causa da corrupção da política dos Estados Unidos e da sua indústria de armas. Então existe uma enorme corrupção, tanto na política dos Estados Unidos, no estabelecimento de contratos do governo com a indústria de armas, e isso realmente pode ter ocorrido. Eu não estou dizendo aqui que a mídia corporativa está levantando uma tese falsa ou mentirosa, o que ela faz com bastante recorrência. Só que eu estou levantando o questionamento do porquê que a mídia está levantando essa questão. A gente nunca pode ler as matérias da mídia corporativa
sem nenhum senso crítico, porque ela sempre tem algum objetivo. A gente nunca pode tomar as coisas pelo valor de face, porque a mídia corporativa sempre produz as matérias com um certo objetivo. E quando a gente fala da mídia corporativa, a gente está falando de uma mídia que é umbilicalmente ligada aos interesses da própria OTAN. Justamente por isso é importante fazer esse balanço aí. E claro, a gente já percebeu que existe um certo desacordo entre alguns setores militares nos Estados Unidos e setores das indústrias de armas. Muito embora exista um sistema de porta giratória aí entre setores militares e o complexo industrial militar dos Estados Unidos, né, entre a iniciativa, entre o público e o privado, alguns setores militares entenderam que a ganância e a corrupção do sistema político barra indústria de armas dos Estados Unidos pode levar a um colapso das forças de defesa dos Estados Unidos, que são uma ferramenta dos mesmos interesses financeiros que são proprietários das ações das indústrias de armas. Então a ganância é tamanha que os caras acabam prejudicando a sua própria máquina de guerra. Não há nenhuma é uma contradição, logicamente falando, né? Quando a gente fala em termos lógicos é uma contradição, mas isso faz parte do próprio processo de irracionalidade e de ganância desses altos interesses financeiros que prejudicam o seu próprio braço armado no afã de ganhar uma quantidade enorme de dinheiro. E essa matéria pode ter a ver com isso também, pode ser uma transpiração desse desacordo de setores de cúpula do Estado Yankee aí, né? Segundo ponto, mas o tema está sendo apresentado para justificar as derrotas da OTAN para a Rússia. Um dos motivos certamente é esse. Houve corrupção, senão a Ucrânia poderia ter tido mais chance, senão a OTAN teria tido um melhor desempenho. Não fosse a corrupção, a Rússia não teria sido tão bem sucedida. Coisas desse tipo, né? Vamos continuar aqui na nossa discussão, continuo no mesmo assunto. Coloco uma foto aí do Al-Shabaab, só para usar um exemplo qualquer, né? Para a gente fazer uma discussão sobre onde essas armas podem estar indo parar. Vários governantes de países africanos já falaram, olha, tem arma que deveria estar na Ucrânia que está armando o grupo terrorista aqui no meu país, para atacar o meu governo, para atacar a população deste país. Trago aí 3 pontos para a discussão, começo pelas letrinhas em azul. A Ucrânia também denuncia que muitas das armas não chegaram ao fronte. E nós temos discutido aqui no canal insistentemente que mais ou menos 70% das armas foram desviadas. 70% das armas nunca chegaram aonde deveriam chegar. Existem estudos aí de analistas militares que apontam que a infraestrutura ucraniana sequer teria capacidade para absorver tanto investimento militar. Então é óbvio que uma parte considerável dessas armas nunca foram para a Ucrânia. E nunca foi intenção de certos setores mandar essas armas para a Ucrânia. A Ucrânia foi usada como um ponto de dispersão de armas pelo mundo, para alimentar o terrorismo, para alimentar o crime organizado, para alimentar forças de resistência contra governos soberanos. Segundo ponto, letrinhas em vermelho. A maioria das armas foi enviada para outros países para promover bagunças políticas ou enviada para o crime organizado. A gente já falou sobre armas suecas indo parar na mão do crime organizado sueco, ou seja, as armas nunca saíram da Suécia, elas foram desviadas direto para o crime organizado. Então temos variados exemplos aí de o governo dos Estados Unidos o tempo inteiro falando a respeito da falta fiscalização a respeito do destino das armas. Quando as armas saem dos Estados Unidos, a gente não sabe mais para onde elas vão, até porque muitas das armas nem saem dos Estados Unidos. Muitas das armas não saem do continente, elas deveriam cruzar o Atlântico, mas acabam indo parar na mão do crime organizado na América Latina para fazer bagunça nos países, o que contribui para que os Estados Unidos possam se intrometer nos sistemas de segurança e de justiça dos mais variados países. Terceiro ponto. Em boa medida, as armas desviadas não foram um erro, não foram um desvio de conduta, mas o projeto da OTAN, o projeto original da OTAN, que era utilizar a Ucrânia como um ponto de dispersão de armas para outros projetos variados no mundo inteiro. Então é bom que os governos soberanos que batem de frente com a OTAN
saibam que muitas das armas da OTAN foram parar em grupos rebeldes, na mão de grupos terroristas, na mão do crime organizado, que vai alimentar o caos nos mais diferentes países e, lógico, vai cumprir uma agenda que favorece a OTAN, senão essas armas não estariam lá. Óbvio, eu coloco ali em boa medida porque muitas das armas desviadas realmente foram por corrupção, porque o governo ucraniano, os militares ucranianos, as forças paramilitares ucranianas botaram as mãos nesse armamento e venderam no mercado negro. Venderam na dark web lá. Isso existem variadas matérias sobre a venda do armamento da OTAN na internet. Ou seja, tem corrupção, tem desvio de arma, mas também tem bastante de projeto nisso aí. Continuamos falando da Ucrânia porque, mais uma vez, a mídia corporativa, através do The Washington Post, que é uma das vozes dos interesses mais podres que existem nos Estados Unidos, fala a respeito do relacionamento do governo ucraniano com grupos neonazistas. Claro, as matérias continuam batendo na tecla de que o governo ucraniano tem relações com grupos neonazistas russos, muito para destacar a extrema-direita, o crescimento da extrema-direita na Rússia. Tem um objetivo nisso aí. Até porque a mídia corporativa poderia abordar com maior ênfase as relações do governo ucraniano com grupos paramilitares e forças políticas neonazistas ucranianas. Uma parte considerável dos problemas que o atual governo ucraniano tem com várias regiões da Ucrânia, até por isso muitas das regiões da Ucrânia quiseram se desvincular do Estado ucraniano e integrar o Estado russo, é o fato de que existem grupos políticos e setores da sociedade ucraniana que defendem a ideia de pureza racial ucraniana e promovem um massacre contra povos etnicamente russos, por exemplo. Essa é uma questão a ser discutida, mas a mídia prefere forçar a mão na relação do governo ucraniano com forças de extrema-direita russas, que logicamente existem e estão atuando a favor da Ucrânia e contra o governo do Vladimir Putin. Se o interesse é demonstrar o florescimento da extrema-direita na Rússia, em associação com o governo Putin, isso vai acabar gerando uma certa contradição, porque essas forças de extrema-direita não estão atuando a favor do Putin e sim a favor da Ucrânia. Então vamos falar a respeito dessa matéria. Trago o seguinte título: Ucrânia aposta em grupos neonazi para atacar zonas fronteiriças na Rússia. E trago a seguinte matéria do The Washington Post: para combater o Putin, milícias russas ajudam a Ucrânia com ataques na fronteira. Aí trago a foto do Denis Kapustin, que é uma das lideranças do Corpo Voluntário Russo, que é um grupo neonazi russo entre aspas, né? Porque os caras estão atuando junto com a Ucrânia, estão traindo o governo do seu próprio país em um contexto de guerra. O que significa que chamar de russo, Corpo Voluntário Russo, seria até uma espécie de contradição, já que os caras agem muito mais como ucranianos do que propriamente como russos, já que atacam o governo do seu próprio país. Ah, mas é um contexto de guerra, eles não são obrigados a concordar. A questão é que a maior parte do povo russo apoia o governo Putin. E isso coloca esses grupos aí como minoritários dentro da Rússia. A maior parte da população russa aumentou o seu nível de apoio ao governo Putin depois que o conflito começou. E isso não são dados levantados pelo Kremlin. Já trouxe várias pesquisas aqui e vários artigos de setores ligados à OTAN, institutos de pesquisa dos Estados Unidos, da Europa, levantando esses dados de que o apoio ao presidente Vladimir Putin cresceu após o início do conflito. Claro que os artigos da OTAN que falam sobre isso estão lamentando o fato, mas estão revelando que o fato é verdadeiro. Então esses grupos eles não estão em confluência com a vontade do povo russo. Poderíamos dizer, mas o governo Putin, o povo está contra o governo Putin e é legítimo, mas a questão é que o povo russo não está contra o governo Putin. Inclusive aumentou o seu apoio ao governo Putin, mesmo com o cenário de sanções econômicas, etc, etc, etc.
Então esses grupos estão deslocados da própria vontade do povo russo. Trago aí 2 pontos para a nossa discussão, letrinhas em vermelho, letrinhas em azul. Começo pelas letrinhas em vermelho. Novamente a mídia corporativa associa o governo Zelensky a grupos nazi, o que significa o quê? Que estão abrindo portas para descartar o fantoche. O fantoche, no caso, é o Zelensky. O fantoche e toda a casinha de fantoches, né? Porque é um governo inteiro. Então, assim como esses grupos serviram lá no Euromaidan, que foi quando esses grupos começaram a ganhar uma projeção maior na política ucraniana, assim como os neonazis foram alavancados ao poder naquele momento, eles podem ser atirados na fogueira quando não forem mais úteis. Já teve texto da mídia corporativa a favor da OTAN falando que o Zelensky é uma liderança para tempos de guerra, mas ele tem um perfil autocrático demais para tempos de paz. Então os caras já estão abrindo portas para criar uma atmosfera de pensamento. A coisa não pode ser feita do dia para a noite, muito embora existam várias operações de guerra informacional desse tipo, de guerra cognitiva. Mas a ideia tem que ser plantada aos poucos. Então eles estão colocando a ideia na mesa. Zelensky ao lado de neonazi russo, daqui a pouco Zelensky ao lado de neonazi ucraniano, daqui a pouco tchau para todo mundo e sobe ao poder um novo governo. Segundo ponto, a matéria também serve para ressaltar a atuação da extrema-direita na Rússia. Então um dos objetivos é demonstrar a Rússia como um berço da extrema-direita, como... Mas isso não vai funcionar muito bem, porque esses grupos estão contra o Vladimir Putin, na verdade. O que não quer dizer que não tenham setores de extrema-direita e radicais que não sejam a favor do Putin. Mas esse uso instrumental da matéria dessa forma, acho que não vai funcionar a contento. Mas enfim, né? Tá aí mais uma foto desses grupos, né? Tem várias fotos na matéria do The Washington Post, tem várias fotos e eu pincei algumas, né? Aí é outra foto que aparece na matéria também. Trago 3 pontos aí para a discussão, começo pelas letrinhas em azul. A matéria destaca a confluência de elementos de valores conservadores e socialistas dentro desses grupos que estão apoiando o governo ucraniano, grupos russos, o que tem por objetivo, quando tu une assim a direita que os neoliberais não gostam com a esquerda que os neoliberais não gostam, eles tentam fazer um grande apanhado para demonstrar que todo tipo de sujeira possível está se aglutinando num certo ponto e que isso é nocivo e que apenas o pensamento liberal é válido. Tanto é que boa parte das discussões se prestam a dizer assim, ó, esse grupo é radical demais, é de extrema esquerda. Não é a esquerda que não é uma esquerda moderna, não é uma esquerda porque ela atua exatamente como os grupos da extrema direita. Tanto é que no caso do comportamento do Pedro Castillo no Peru, tentaram associar o Pedro Castillo ao Bolsonaro, tentaram fazer uma conexão impossível ali. Se for observar a plataforma de propostas do Pedro Castillo, ela não tem absolutamente nada a ver com a plataforma de propostas do governo Bolsonaro. O Pedro Castillo efetivamente não conseguiu governar, mas a plataforma apresentada por ele não tem nada a ver com a plataforma apresentada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Então existe uma tentativa de aproximar setores da direita e da esquerda quando esses setores da esquerda e da direita não interessam muito. E no caso dessa matéria, eles fizeram uma grande salada para demonstrar que setores nocivos da esquerda e setores nocivos da direita estão se aglutinando em torno de uma proposta neonazi. Então, deem uma lida nessa matéria que vocês vão perceber essa clara intenção aí. É que não é só nessa matéria, isso permeia uma série de pensamentos que vocês devem ver aí na rede. Segundo ponto, a matéria aponta que o governo ucraniano banca as operações desses grupos, associando o governo ucraniano a esses grupos. Estão, sim, abrindo portas para, no futuro, desembarcar o governo Zelensky. E lá no futuro tu pinça essas matérias todas, pinça os casos, todos os crimes cometidos pelos grupos paramilitares, inclusive ucranianos, e descarta com uma velocidade enorme o governo Zelensky. O que não falta para depois do conflito, para descartar o Zelensky, o que não falta são motivos e provas de crimes cometidos por esse governo. Antes do conflito começar, esse governo estava em evidência por causa dos níveis absurdos de corrupção.
Apareceu lá nos tais Pandora Papers. Terceiro ponto. Dias atrás, a mídia explorou imagens de veículos e armas da OTAN com esses mesmos grupos aí. Então estão tentando criar também uma espécie de autocrítica muito fuleira, mas existe sim já o despontar de várias matérias associando o governo Zelensky a grupos neonazi, o que há um tempo atrás era algo pouco presente na mídia corporativa. Tanto é que quando falava-se da relação entre o governo Zelensky e grupos neonazistas, isso era visto como desinformação russa. Isso aí é discurso da Rússia que está supostamente desnazificando a Ucrânia, segundo a mídia corporativa. No final das contas, o pessoal está quase admitindo que o projeto russo de desnazificar a Ucrânia não é algo tão absurdo assim, né? Até paródia de Blitzkrieg a Ucrânia está fazendo. Tema que eu já discuti aqui recentemente, né? Continuamos na Europa, vamos falar um pouquinho sobre mais atritos entre a Polônia e a Bielorrússia. É o título que eu coloco para vocês ali na parte superior da tela. Trago uma matéria do jornal The Times, que é britânico, né? Conheça o Predator e o Grandad, os bielorrussos exilados conspirando contra o amigo de Putin, que eles estão falando do Lukashenko. É incrível, por que eles não usam o nome do Lukashenko, né? Esse desprezo / ódio que setores da mídia corporativa, ou que a mídia corporativa tem pelo Lukashenko é algo incrível. E tanto é que tu digita no Google, o Lukashenko, tu vai ver que uma porrada de foto que aparece é do Lukashenko com o Putin, como se o Lukashenko não tivesse autonomia, como se ele fosse um fantoche do Vladimir Putin, o que está muito distante de ser verdade, né? A matéria continua. A entrega de armas nucleares do Kremlin à ditadura, a ditadura que é o governo do Lukashenko, os caras eles não conseguem citar o Lukashenko, eles não conseguem citar o nome do governo belorrusso. Não intimidou os ativistas que fugiram do país em 2020 e estão prontos para morrer pela liberdade. Então existe uma matéria, né, abertamente contra o governo Lukashenko, abertamente contra o governo russo, e quase que elogiando esses grupos aí. Aí os caras começam a dar um zoom nisso aí, começam a achar todo tipo de porcaria nesses grupos aí bielorrussos que estão atuando na Polônia. Então depois, né, o pessoal começa idolatrando e depois começa a fazer matéria dando nome aos bois, como acontece com a Ucrânia. O batalhão de Azov, antes do conflito, era um grupo neonazi. A mídia abordava assim nas redes, era crime na rede, né, era proibido na rede. Era contra normas da comunidade fazer apologia ao batalhão de Azov, porque era um grupo apologista do nazismo, porque é. Aí o conflito começou e aí o batalhão de Azov virou um grupo ultranacionalista, de nacionalismo fervoroso que apoia o Zelensky, que agora o pessoal está voltando a chamar de neonazi de novo. É igual esse tipo de operação aqui, né? Mas esse casamento de interesses entre o nazismo e os interesses transnacionais vem desde a Segunda Guerra Mundial. O Hitler foi financiado para chegar onde chegou, porque ele era uma alternativa ao Stalin. Eu trago aqui um mapinha da Bielorrússia, em laranja, a Polônia pintada em verde e a Rússia pintada em amarelo, porque vamos falar a respeito desses países, e eu trago 2 pontos para discussão aí. É do interesse da mídia gerar tensão entre Polônia e Bielorrússia, até porque um atrito direto entre esses dois puxa a Rússia para dentro de uma briga e indispõe a Europa em relação à Rússia. E a gente não pode esquecer que um dos objetivos que parecem bastante evidentes é o de colocar a Europa na rota de uma guerra contra a Rússia. Se isso pudesse ser puxado por um atrito entre Bielorrússia e Polônia, tanto melhor. Segundo ponto, grupos políticos já atuaram baseados na Polônia, né, a partir da Polônia, naquela tentativa de derrubada do Lukashenko alguns anos atrás. Foi em 2020, se eu não me engano, que aconteceu. Houve uma eleição, o Lukashenko venceu essa eleição e houve a tentativa de uma revolução colorida, houve a tentativa de uma derrubada do Lukashenko, eu já falei sobre isso aqui no canal. E os grupos que atuaram contra o governo Lukashenko, inclusive tentaram assassinar ele, são grupos que atuaram a partir da Polônia. Não é nenhuma novidade grupo
traidor bielorrusso atuando a partir da Polônia, treinando na Polônia. Isso não é nenhuma novidade, né? Isso já aconteceu antes e continua acontecendo. Tá aí a foto do Alexander, né? Lukashenko, que é o cara que a mídia corporativa mal consegue citar o nome, tanto é que chama de amigo do Putin, o ditador, né? Então, essas figuras, elas são aquelas que demonstram um pouco do sentimento real dos analistas e dos jornalistas. Quando eles vão falar do Lukashenko, quando eles vão falar do Nicolás Maduro, quando eles vão falar do Daniel Ortega, eles sempre espumam de raiva. Podem perceber, quando vão falar do Kim Jong-un na Coreia do Norte, sempre que eles vão falar desses governantes, alguns analistas de política internacional chegam a tremer de raiva, os caras chegam a babar na gravata de raiva, né? Trago 3 pontos aí para discussão. O primeiro deles, letrinhas em azul. Os Estados Unidos e a União Europeia usaram o último resultado eleitoral e aquela revolução colorida que aconteceu, tomada como uma revolução popular, que não foi, para sancionar ainda mais a Bielorrússia e aumentar a crise no setor agrícola, porque houve sanções sobre os fertilizantes. Tanto é que eu sempre discuto com vocês que um dos objetivos deste conflito na Ucrânia é promover uma crise no setor de alimentos, porque há o objetivo de reformatar o setor de alimentos, que é o tal do Great Reset no setor dos alimentos, né? O grande reinício aí, que é quebrar as cadeias de suprimentos a partir desse conflito. E isso começou antes mesmo do conflito começar, com as sanções contra a Bielorrússia que são anteriores. A Bielorrússia é exportadora de fertilizantes. Segundo ponto, a matéria fala sobre forças com 5.000 soldados prontos para realizar operações de sabotagem dentro da Bielorrússia. Eles falam sobre 200.000 recrutados e 5.000 pessoas prontas a aprontarem todo tipo de bagunça contra o governo do Lukashenko, que só estão esperando o ensejo, o momento certo. Terceiro ponto, a Polônia já solicitou que os Estados Unidos coloquem armas nucleares dentro da Polônia, assim como a Rússia colocou na Bielorrússia. A questão é que os Estados Unidos não têm por que fazer isso, primeiro porque não é confiável colocar armas nucleares na Polônia, e nem o governo dos Estados Unidos confia para fazer algo desse tipo. E segundo que os Estados Unidos já têm armas nucleares além-mar. O fato da Rússia ter colocado armas nucleares na Bielorrússia é um fato pequeno perto do fato de que os Estados Unidos colocam armas nucleares em vários países europeus. Então, tanto é que os Estados Unidos nem conseguiram argumentar contra a Rússia, porque eles têm armas em vários países europeus, armas nucleares. Colocar na Bielorrússia seria um fato pequeno, dada a proximidade ali, né? Olhem no mapinha ali, a Rússia eu pintei de amarelo uma parte dela, e a Bielorrússia está em laranja. Então as armas seriam colocadas um pouquinho além das fronteiras. Já as armas dos Estados Unidos estão na Holanda, estão na Itália, estão na Alemanha, estão além mar, estão muito distantes do território dos Estados Unidos, então eles não podem nem falar nada, né? Vamos continuar falando de tensão ali no leste europeu, porque a questão do Kosovo continua se aprofundando, e se em algum momento isso sair de controle, e a gente tem que fazer um estudo detalhado para ver se é intenção da OTAN ou não é, mas me parece que alguns setores da OTAN estão temerosos com isso, porque o que poderia parecer uma bagunça para trazer um aliado da Rússia para dentro de uma confusão, que no caso é a Sérvia, um país que tem boas relações com a Rússia, com a China também, pode acabar virando mais um incêndio para a OTAN também. Tanto é que a gente já vê setores políticos nos Estados Unidos e na União Europeia chamando o governo de Kosovo a botar um pé no freio, porque isso pode dar problema. Se lá pelas tantas a Sérvia decide enfiar o pé na porta e começar uma questão mais dura, isso pode dar razão para o governo sérvio. Por quê? Porque quem está fazendo essa bagunça aí é o governo de Kosovo, que está impondo à população sérvia governantes que não têm legitimidade nenhuma. Que é um assunto que eu já discuti, mas vou voltar a tocar nesse tema agora com vocês,
Pintei no mapinha a Sérvia em laranja e Kosovo em verde. Só que sempre lembrem, Kosovo é uma província sérvia reconhecida como país independente por alguns países membros da OTAN, mas não é reconhecido pela maioria dos países. Assim como não é reconhecido por mim, né, como se isso importasse alguma coisa. Começa ali, coloca o seguinte título: Tensão em Kosovo saindo do controle. Trago uma matéria da Reuters. OTAN pronta para agir para salvar a paz de Kosovo, apela para a desescalada. Na verdade, a OTAN ela não está agindo para aumentar a paz. A OTAN está aumentando a sua presença militar em Kosovo, o que pode, não estou dizendo que vai, quase que eu falei um vai, né? O que pode gerar um problema, um conflito entre as forças militares sérvias e as forças da OTAN. Isso geraria um barulho enorme em meio a um contexto no qual existe um conflito. Se vocês olharem no mapinha ali, estão vendo que tem a Sérvia, mais ao norte tem a Hungria, ao lado tem a Romênia e um pouquinho acima ali tem metade de uma letra U. Aquilo ali é a Ucrânia, entendeu? Então tu teria dois focos de tensão enormes, muito próximos, e envolvendo a Sérvia, que é um aliado da Rússia, e envolvendo o Kosovo, que é um aliado da OTAN, sendo que OTAN e Rússia já estão num conflito na Ucrânia. Trago 2 pontos aí para discussão. O primeiro deles, letrinhas em vermelho. O povo sérvio continua questionando as eleições de prefeitos albaneses que foram impostos a eles. O povo sérvio não viu legitimidade. A maioria da população nessas regiões de Kosovo é sérvia e esses governantes foram impostos ao povo sérvio, que está protestando. Segundo ponto, a OTAN enviou mais 700 soldados para a província no caso Kosovo, província sérvia. Agora são 4.500 soldados da OTAN dentro de Kosovo. Trouxe fotos aí dos protestos, dos atritos, dos conflitos entre a polícia e os manifestantes, agora em maior número aparecendo no Google. Quando eu comecei a discutir esse assunto algumas semanas atrás, estava difícil de encontrar essas imagens aí, mas elas estão se tornando mais numerosas, até porque não tem como esconder por tanto tempo, né? Por que as imagens estão sendo escondidas? Porque trazem a violência da força policial de Kosovo contra a população sérvia. Trago 3 pontos aí para discussão, começo pelas letrinhas em azul. Tropas da OTAN ocupam Kosovo desde 1999 e isso faz parte da continuidade do desmanche da Iugoslávia. Aí eu já discuti esse tema com vocês algumas vezes, já trouxe mapinha da Iugoslávia aqui para nossa discussão. Faz parte do mesmo processo de desmanche da Iugoslávia. Separa a Bósnia, Sérvia, Croácia, vai desmembrando, até que tu chega no ponto que tu desmembra, ou tenta desmembrar, Kosovo da Sérvia. É uma continuidade desse processo de ataque contra o núcleo político sérvio. Segundo ponto, o governo sérvio prendeu 3 policiais de Kosovo, isso recentemente, na região de fronteira. Governo sérvio prendendo policiais de Kosovo. Isso é uma questão bastante grave. Terceiro ponto, Estados Unidos e União Europeia pediram que o governo de Kosovo não siga com a imposição dos prefeitos albaneses ao povo sérvio, ou seja, existem setores políticos da OTAN que não estão sentindo um bom odor nessa coisa toda. Estão vendo que o governo sérvio, o governo de Kosovo, está passando da conta e a coisa pode sim sair de controle, se é que já não saiu, né? Continuamos não, né? Vamos lá para o Indo-Pacífico. Vamos falar um pouquinho a respeito de um submarino nuclear dos Estados Unidos que está estacionado na Coreia do Sul, conforme foi acordado entre as partes. O governo sul-coreano e o governo dos Estados Unidos chegaram a um acordo para que os Estados Unidos, temporariamente, estacionem submarinos nucleares na Coreia do Sul na tentativa de dissuadir a Coreia do Norte, mostrando mais armas para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte sabe que os Estados Unidos têm bastante arma. A Coreia do Norte sabe que os Estados Unidos são um país militarmente poderoso.
Mas isso não vai fazer com que a Coreia do Norte retroceda. Porque se a Coreia do Norte retroceder na sua bravura, e a gente há de convir que a Coreia do Norte é um país que está peitando uma enorme potência nuclear, se ela se encolher, o governo norte-coreano não dura no poder. Então a questão não é essa. Não vai se atingir paz na região com os Estados Unidos continuando a ameaçar uma nação que sabe que os Estados Unidos têm muitas armas. Essa não é a questão, não é mostrar arma para a Coreia do Norte que vai fazer ela ficar com medo. Trago aí o seguinte título: os Estados Unidos levam mais tensão à Ásia, e trago uma matéria da Associated Press. Um submarino movido a energia nuclear dos Estados Unidos chega à Coreia do Sul, um dia depois que a Coreia do Norte retoma os seus testes de mísseis. Só que normalmente os testes da Coreia do Norte, eles são motivados por exercícios de provocação / agressão dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e do Japão perto da Coreia do Norte. Então aqui a matéria faz parecer que a Coreia do Norte é que começa o problema. Normalmente não é assim que a coisa funciona, tá? Pintei no mapinha uma parte da China em amarelo, a Coreia do Norte em verde e a Coreia do Sul em laranja. Trago 3 pontos aí para discussão, 2 pontos para discussão. Começo pelas letrinhas em vermelho. A visita do submarino é fruto de um acordo entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul para tentar dissuadir a Coreia do Norte, mas não vai funcionar dessa maneira, e eu coloco isso no segundo ponto. A Coreia do Norte tende a responder com mais testes de mísseis, e essa tensão toda é ruim para a China, porque enquanto a China tenta aliviar o ambiente, porque a estabilidade mantém as coisas tais como estão, e as coisas tais como estão favorecem o crescimento econômico da China, que está nadando de braçada aí na economia global. Então a China busca a estabilidade. Já a Coreia do Norte, ela busca tensionar para conseguir negociar. E então me parece que há uma tentativa de gerar uma tensão via Coreia do Norte que puxe a China para dentro de uma situação complicada. Pelo menos eu observo a coisa dessa maneira. Continuamos na região do Indo-Pacífico para discutir o fato de que os Estados Unidos deram uma atenuada na sua forma de se referir a Taiwan. Vinham quase falando em independência de Taiwan, sem utilizar essa palavra logicamente, porque são portadores de um cinismo que não tem tamanho no mundo, os Estados Unidos, mas resolveram reafirmar o seu compromisso lá na visita do Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, que foi feita à China, reafirmar o compromisso dos Estados Unidos com o princípio de uma só China, negando que em qualquer momento os Estados Unidos tenham proposto a independência de Taiwan, quando dão a entender isso o tempo inteiro. Né? Dão a entender o tempo inteiro isso. Trago a seguinte matéria ali do The New York Post e coloco o seguinte título na caixinha preta ali, na parte superior da tela. Os Estados Unidos aliviam, né? O certo é os Estados Unidos aliviam, né? Se eu botei só Estados Unidos, seria Estados Unidos alivia, mas enfim. Os Estados Unidos aliviam no discurso pró-Taiwan, momentaneamente, lógico. Né? A matéria traz o seguinte: o Blinken causa irritação ao afirmar que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan, depois de se encontrar com o Xi Jinping, que é o líder político da China. Ontem eu falei sobre o Blinken conversando com o Qin Gang, que é o cara das relações exteriores da China, e hoje eu falo a respeito do Blinken conversando com o Xi Jinping e afirmando que os Estados Unidos não são a favor da independência de Taiwan, depois de darem a entender isso o tempo inteiro. Isso seria um recuo em termos de discurso público. Se eu acho que isso vai mudar alguma coisa no campo prático concreto, eu acho que não muda quase nada. Trago ali letrinhas não, né? Pintei a China de amarelo e Taiwan em verde, lembrando que Taiwan é parte integrante do território chinês. Tá? Começo pelas letrinhas em vermelho ali, né? Trago 2 pontos. O Blinken reafirmou que os Estados Unidos reconhecem o princípio de uma só China e fazem isso desde 1979. Em meio a um sistema de ambiguidade estratégica, no qual também fortalecem a posição de autonomia administrativa de Taiwan até o limite
dos pedidos de independência. Para mim já cruzaram esse limite, mas tudo bem. Segundo ponto, os Estados Unidos querem parar de posar como geradores de tensão, ou posar de geradores de tensão, por causa do avanço da diplomacia chinesa no mundo nos últimos tempos. Como a China está evidentemente parecendo cada vez mais uma liderança global que propõe a estabilidade e tem ganhado uma enorme força de atração por causa disso, os Estados Unidos estão tentando gerar uma situação de não, a gente também está nessa mesma toada, quando na verdade estão na toada justamente oposta. Os Estados Unidos geram atenção, a China aparece com a estabilidade, e isso está muito evidente. O sucesso diplomático chinês é algo muito evidente. A China como o adulto na sala é algo muito evidente. E, ao meu ver, a visita do Antony Blinken tem algo a ver com isso. É uma tentativa de promover uma redução dessa diferença de comportamento no qual os Estados Unidos propõem o caos e a China propõe a estabilidade. Perceberam que a China estava virando um polo atrator forte a partir desse tipo de conduta. Trago 3 pontos aí, uma foto do Antony Blinken na China, e trago 3 pontos para a discussão, começa pelas letrinhas em azul. O Blinken falou sobre uma solução pacífica entre China e Taiwan. Né? Na verdade, a China também já falou sobre essa solução pacífica. Tanto é que eu coloco no segundo ponto, a China já afirmou que buscará uma integração lenta, gradual e pacífica de Taiwan ao território chinês, aí reduzindo a autonomia administrativa de Taiwan. A China já falou sobre a integração de Taiwan. Então, quando o Blinken fala sobre tem que ser feito de maneira pacífica, a China falou, não vai ser feito de maneira pacífica, se vocês deixarem. Terceiro ponto. Pela via política, o Kuomintang, que é um grupo político de Taiwan, diga-se de passagem, o Kuomintang, ele era originalmente um grupo político chinês, que entrou em divergência com os comunistas no contexto da Revolução Chinesa. Esse grupo fugiu para Taiwan, se refugiou em Taiwan e controlou por muito tempo a política taiwanesa, só que hoje faz parte da oposição ao atual governo de Taiwan, né, o governo geral de Taiwan. Só que hoje, olhem só que interessante, o Kuomintang ele tem uma posição a favor de uma maior aproximação com a China, que é o que eu coloco ali. Justamente por isso tem uma maior popularidade para as eleições do ano que vem, que é o que eu também coloco ali, e isso preocupa os Estados Unidos. E percebam a volta que a história dá. O Kuomintang, antigo adversário do Partido Comunista Chinês, hoje é um dos principais aliados do Partido Comunista Chinês. Porque percebe o quão nocivas são as forças que estão se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos, como é o partido, que eu não me recordo agora o nome do partido, que está no poder em Taiwan. Eu me esqueci o nome do partido, cara. Esqueci mesmo. Deletei da minha cabeça totalmente. Aí a gente chega no último assunto, né? Então deixamos para trás aqui a questão de Taiwan e da China. Taiwan não, né? Tem Taiwan no meio, mas a visita do Blinken à China pode ser uma tentativa de fazer uma propaganda. Nós somos pacifistas. Acho que com um nível de cinismo enorme, mas enfim, né? Para a gente discutir a questão do governo brasileiro, em vias de discutir com o governo francês a respeito do futuro do tratado, do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que está sendo empastelada, está sendo atrasada pelo governo francês, que não é de hoje que o governo francês faz um uso instrumental da discussão ambiental para tentar blindar o seu setor do agronegócio, o seu setor agrícola, né? Não vou nem chamar de agronegócio, é o setor agrícola francês. Tanto é que eu coloco ali na parte superior da tela o seguinte título: a França faz o uso instrumental da Amazônia, uso instrumental político, para defender os seus interesses econômicos agrícolas. Essa é a grande questão, não tem nada a ver com preocupação com a natureza. Quando a França diz, quando os setores políticos franceses dizem, e esses setores trabalhando em confluência com setores agrícolas franceses, dizem que estabelecer um acordo União Europeia-Mercosul vai aumentar a degradação da Amazônia e isso é ruim para todos os que plantam, na verdade não tem nada a ver com preocupação com o meio ambiente.
Não tem nada a ver com o aumento do desmatamento também. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o uso de um discurso ambiental para que esses setores agrícolas franceses possam blindar-se de produtos que venham do Brasil e venham da América do Sul, através desse acordo aí entre o Mercosul e a União Europeia. Essa é a questão básica que precisa ser discutida. O pessoal se perde, né? Ah, mas tem um aquecimento global, não tem um aquecimento global. Isso não está na prancheta, entendeu? Isso está como um discurso de fundo, mas isso está sendo usado de maneira instrumental, isso está sendo instrumentalizado. O que me deixa um pouco indignado às vezes é que as pessoas se perdem em discutir, se perdem discutindo questões acessórias. Ah, mas o carbono mas não é isso que está em pauta, é o uso instrumental disso. O que importa é discutir o jogo de forças. E isso não precisa ficar nessa... Claro, há setores que têm que discutir isso, o campo científico, lógico que sim. Mas não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Isso aqui é uma guerra econômica, utilizando, logicamente, a questão do aquecimento global, do desmatamento, da emissão de carbono como uma desculpa. Trago uma matéria da Reuters. O Lula, que é o presidente do Brasil, discutirá o acordo Mercosul-União Europeia, posição dura da França com o Macron, ou seja, vai haver uma conversa sobre essa questão do uso que a França está fazendo da questão da Amazônia para impedir e atrasar o acordo com o Mercosul. Trouxe aí uma foto do Macron e trouxe 2 pontos para discussão. Começo pelas letrinhas em vermelho. O setor do agro francês utiliza a pauta ambiental para brecar a entrada de produtos do Brasil na Europa. E não é de hoje. E não é de hoje que está sendo utilizado, tá? Segundo ponto, legisladores franceses acusam o acordo entre o Mercosul e a União Europeia de aumentar o desmatamento. Eles não têm nenhum compromisso com o clima. Não há aqui nenhum compromisso ambiental. Há protecionismo. Não estou criticando o setor do agro francês, cada um que defenda o seu. Só estou expondo este fato. Até porque muitas vezes a gente não defende o nosso. Eles estão defendendo seus interesses econômicos diretos. É isso que está acontecendo aí. Continuo, trago aí uma foto da Ursula von der Leyen, que esteve no Brasil, tanto é que eu coloco ali no primeiro ponto letrinhas em azul. A Ursula von der Leyen visitou o Brasil recentemente, dizendo que o acordo Mercosul-União Europeia deve ser finalizado até o final do ano. Isso vai depender da disposição de alguns setores agrícolas europeus em verem produtos agrícolas da América do Sul ingressando no continente. Vamos ver se vai haver ou se vai haver um uso instrumental da questão ambiental para impedir isso. Não estou dizendo que não existe nenhuma dessas discussões ambientais, estou dizendo que isso pouco importa para essa discussão aqui, tá? Segundo ponto, do seu lado da Amazônia, no que tange a Guiana Francesa, que é um órgão vestigial do período colonial, terras além mar da França, o Macron já foi criticado por defender o desmatamento. Então, na Amazônia que lhe cabe, na parte da Amazônia que lhe cabe, o Macron não é tão defensor assim das questões ambientais. Né? É só na Amazônia brasileira que ele é supostamente defensor do meio ambiente. Terceiro ponto, setores transnacionais utilizam a pauta ambiental para reduzir a presença do sul global no mercado. O petróleo russo é um problema, o gás russo é um problema, aí quando é o gás de xisto dos Estados Unidos não é um problema. Que é o que eu já falei, na tabela periódica tem que ter várias classificações, uma delas é os gases nobres e os gases russos, que são os gases que poluem mais do que os gases dos Estados Unidos. A extração do gás de xisto é infinitamente mais nociva em termos ambientais e isso nunca é colocado na discussão quando se trata da Europa aumentar a quantidade de gás que importa dos Estados Unidos e que não importa mais da Rússia. Muitos desses discursos ambientais estão sendo usados de maneira instrumental. O que me perturba é que muita gente que tem uma formação científica não consegue entender que a ciência ela é prostituída por interesses políticos e econômicos e o cara não consegue sair dessa discussão. Ele não consegue entender isso. E ele acaba xingando todo mundo que tenta discutir isso com um viés de interesse político, porque há,
de negacionista do clima e essas bobagens que foram inventadas aí. É preciso sair dessa infância da discussão, né? A gente já superou, já faz um certo tempo, o tal do tema da neutralidade da ciência. Existem variados interesses econômicos que norteiam a ciência. E isso está no campo da saúde, isso está no campo do meio ambiente, no campo climático. E existe uma dificuldade de discutir isso. E enorme, enorme. É muito difícil discutir isso com certos setores, supostamente defensores do meio ambiente. Dito isso, paro por aqui então, momento urso da bunda caída, que é o momento de passar o chapéu para quem gosta, pode e quer apoiar o canal. Pode apoiar o canal através de boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço do Apoia-se nas letrinhas em vermelho. O link do Apoia-se está na descrição embaixo do vídeo também. Pode apoiar o canal através do Pix também. Então, tá ali letrinhas em azul, a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do CPF como chave Pix, tem gente que coloca o número do CNPJ como chave Pix, tem gente que coloca o número do celular como chave Pix. Eu coloco um e-mail, que é esse aí. Se vocês digitarem pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, tudo junto e minúsculo, vocês vão ver que vai aparecer o meu nome, Thiago, e aí vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Tanto por boleto, cartão ou Pix, vocês podem ajudar o canal com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quer. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Eu agradeço a quem apoia o canal, porque são vocês que mantêm esse trabalho funcionando diariamente, tá? São os apoios financeiros de vocês que mantêm esse trabalho todos os dias. E, como último ponto, eu coloco ali último ponto, né, como última forma de apoio, o botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, ajuda pelo YouTube aqui. Todas as 3 formas são bem-vindas, agradeço a todos que apoiam, seja lá de que maneira for. Vou parando por aqui e tchau para vocês.